Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Seja Dev. Eu sou o José Fortes e olha, eu sei que vocês me perguntam sobre como que eu comecei a minha carreira, como eu comecei a minha trajetória, como que foi ali pra mim o início da minha carreira na programação. Então hoje resolvi fazer um vídeo diferente aqui, inclusive tô com minha esposa aqui atrás. Ei, boa tarde. Minha esposa não quer aparecer aqui no vídeo, mas quem sabe daqui a alguns próximos vídeos aí ela não resolva aparecer aqui pra vocês também. Mas assim, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo especificamente de conteúdo de programação, como vocês estão acostumados aí aqui no canal, e sim um vídeo explicando para vocês então, tintim por tintim, cada detalhe sobre como eu comecei nessa carreira, como eu comecei minha trajetória aqui no universo da programação, se eu já pensava em programar, se eu pensava em trabalhar desde novo, se eu pensei nisso mais tarde, enfim. Vocês vão conhecer, tem um monte de detalhe aqui que eu nunca contei, que eu sei que de vez em quando aí eu faço alguns eventos e eu mostro para vocês um pouco dessa trajetória dentro do evento, mas hoje vai ser diferente, porque hoje eu vou falar para vocês, de fato, todos os detalhes, tudo que eu passei aqui até chegar no Seja Dev. Vocês vão conhecer, então, a história completa aqui de como surgiu o Seja Dev, como surgiu a minha carreira e também o Seja Dev consequentemente, né? Então conta pra gente um pouquinho de onde que você é. Então, eu sou natural de Ipatinga, Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas. Inclusive, essa cidade é conhecida como Vale do Aço Mineiro. Eu sei que tem o Vale do Aço também no Rio de Janeiro, né? Mas assim, é conhecido como Vale do Aço Mineiro. Não morei lá por muito tempo, morei lá por acho que alguns meses apenas, e eu me mudei quando eu era bem novo, numa outra cidade do interior de Minas também, que se chama Manhuaçu. Minha mãe, inclusive, a minha família, grande parte da minha família mora lá até hoje. É uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes. Não é bem uma roça, mas também é uma cidade bem pequenininha, assim. Inclusive, tem só um shopping na cidade, que nem um shopping, é mais uma galeria que um shopping. Eu, inclusive, por conta disso, eu lembro que quando eu era mais novo, assim, quando eu era criança barra início da adolescência, eu fui descobrir sobre esses jogos de playgrounds aí de shopping. Só eu ia fazer excursão na escola e aí que eu conheci esses playgrounds, assim, porque lá não tinha tanto essas coisas, assim. Cinema, inclusive, também é uma coisa que lá não tinha. Quando eu era criança, adolescente ali, a primeira vez que fui no cinema, eu já era, sei lá, eu devia ter uns 14, 15 anos, porque na cidade demorou para chegar cinema. Então, é uma cidade bem pequenininha lá do interior. E conta pra gente o que você gostava de fazer na sua infância, na sua adolescência. Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Hoje em dia eu parei, mas quando eu era adolescente, criança, adolescente, eu ia com meus primos. A gente ia direto numa pracinha. Lá não tinha campo de futebol, assim, público, né? Então a gente ia pra pracinha jogar futebol lá no meio das pessoas, tinha pessoa passando. Às vezes a gente jogava no morro. Então, tipo, quem chutava a bola no morro, na parte de alta do morro lá pra baixo, tinha que sair correndo no morro, pegar a bola lá embaixo. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de fazer isso. E esses eram meus hobbies, assim, basicamente era futebol. Eu gostava muito de música também. Hoje em dia, inclusive, eu toco violão, toco guitarra, toquei no meu casamento, deixar uma foto aqui, ó, eu tocando guitarra no meu casamento pra vocês. Mas assim, nada profissional, né? Eu toco bem basicão, assim, só como hobby mesmo. E no mundo dos computadores, quando que isso começou? Então, os computadores é uma história interessante, assim. A minha mãe, ela comprou um computador na época. Eu não sei se eu tinha uns 11, 12 anos, talvez mais ou menos por aí, não sei exatamente a data, mas era aqueles computadores grandões, sabe, com tela de tubo, era um brancão, assim, e eu lembro que aquilo foi uma festa, assim, em casa, tinha o computador e tal, e como eu era muito novo, a minha mãe, ela não queria que eu mexesse muito também no computador, não. Então eu lembro que ela me falava que tinha uns botões ali no computador que se eu apertasse, eu ia botar fogo no computador. Então eu ficava morrendo de medo, assim, de apertar. Eu lembro que que me botou muito medo era justamente o botão de configurações. Ela falou, ó, meu filho, se você apertar esse botão de configurações, o computador vai explodir. Então não aperta aqui não. E aí eu ficava com muito medo e eu nunca queria apertar. Eu tinha muita curiosidade de ir lá e apertar para ver se realmente ia explodir o computador, mas eu nunca apertava. Mas, óbvio, né, eu acredito que minha mãe ela não queria me privar de usar o computador lá na casa e tal, mas ela sabia que eu era criança e que se deixasse eu mexer em configurações lá, eu não ia durar 2 dias com o computador lá em casa e eu ia arrebentar todo ele, ia mudar todas as configurações, né. Mas assim, esse foi o primeiro contato que eu tinha, que eu tive o computador, mas eu não sabia muito o que fazer no computador, não sabia muito como navegar na internet, essas coisas assim, pensa que essa época com 12 anos, eu devia ser a época ali de 2004, 2006, mais ou menos nessa época, acho que foi antes, na verdade, meados de 2004, eu acredito, 2003, 2004, então as coisas eram muito diferentes do que é hoje, né? Então eu ficava sempre com essa dúvida, assim, do que mexer no computador, e eu ficava lá, abria o Paint, eu ia desenhar umas coisas no computador e era isso que eu fazia. Até que, um belo dia, eu lembro que eu estava exatamente na quinta série, na metade da quinta série, e eu sei que o ano foi 2005, e pra mim, eu sei disso, quinta série, acho que hoje é sexto ano, né? Não tenho certeza se é sexto ano, mas mudou um pouco, mas assim, acho que é quinta série, e pra mim todas as séries foi sempre quando a minha série era a terminação do ano, então eu sei que a minha quinta série foi em 2005.
Então por isso que eu sei mais ou menos a data aí. E aí, na quinta série lá, um amigo meu, cujo apelido era Batata, ele me levou para uma lan house. Eu não sei se quem está assistindo sabe que é lan house, se você for novo talvez você nem saiba. Mas lan house era um lugar cheio de computadores, assim, onde as pessoas poderiam ir lá para pesquisar e também para jogar jogos. E ele me levou para uma lan house para me mostrar um jogo chamado Tibia. Então ele me mostrou lá um jogo, era um jogo chama RPG, né? Que é um jogo de mundo aberto. O gráfico é super simples e tal, mas assim, eu lembro que eu comecei a jogar aquele jogo e eu fiquei vislumbrado assim pelo jogo, gostei bastante de conhecer sobre aquele universo novo ali. Era uma parada que eu não fazia ideia que existia jogos assim. Eu tinha PlayStation 1, né? Então, eu acho que nem sei se eu tinha, eu acho que eu tinha sim PlayStation 1 nessa época, mas assim, quando eu vi que aquele jogo era online, que eu podia conversar com outras pessoas jogando, pessoas do mundo inteiro, eu fiquei, caraca, como será que isso tudo acontece e tal? Eu fiquei realmente vislumbrado por aquele jogo e nessa época também tinha internet discada, né? Então, pelo menos da minha casa, eu só podia conectar na internet nos finais de semana. Era sábado depois das 2 horas e domingo o dia inteiro. Então, final de semana lá em casa era o dia inteiro no jogo lá. E eu lembro que também isso acabava fazendo o telefone fixo, na época não tinha muito celular. O telefone fixo ficava ocupado quando você conectava na internet. Esse era um problema lá em casa também. Minha mãe queria ligar, eu tinha que desconectar para ela ligar lá, usar o telefone. Enfim, isso marcou bastante assim a minha infância. Mas assim, então eu ia direto pra Lan House jogar com esse amigo meu, quando eu tinha dinheiro pra ir lá, né? Eu lembro que era R$ 1 a hora. Na Lan House era assim, quando você ia fazer alguma coisa na Lan House, que não era jogar Tibia, era R$ 1,50 a hora. Mas pra jogar Tibia era R$ 1 a hora, sendo que era o mesmo computador. Não dá pra entender o porquê disso, mas eu lembro que tinha esse detalhe aí. E aí eu ia lá, jogava com ele e tal, no meio de semana de vez em quando, e final de semana eu jogava no computador. Só que um ponto assim que eu lembro que aconteceu na época é que depois de alguns meses jogando esse jogo, eu comecei a descobrir, acho que foi nas férias, assim, eu aprendi o jogo mais ou menos no meio da série, lá da quinta série. Eu cheguei nas minhas férias e eu descobri que eu poderia modificar as coisas do jogo. Mas não era modificar, assim, questão de hacker, nada disso. Era uma modificação, é como se você fosse criar um servidor novo. Como se fosse criar uma modificação para outras pessoas jogarem aquela modificação. Você podia jogar também, mas outras pessoas também. Tinha isso nesse jogo, no Tibia. E quando eu descobri aquilo, eu fiquei mais vislumbrado ainda. Eu queria começar a mexer, a modificar, a fazer as coisas diferentes, a fazer, tentar meio que usar minha criatividade ali para modificar o jogo mesmo. Então eu comecei a tentar aprender. Só que eu não sabia como que eu ia fazer essas modificações. Eu lembro que eu fiquei assim muito tempo pesquisando na internet e tal. Isso com, sei lá, 12, 13 anos de idade, né? E aí eu não descobria como que eu fazia para modificar o jogo. Eu lembro que eu acabei entrando num fórum lá na internet aí que tinha umas pessoas que ensinavam. Eu adicionei um cara lá do fórum na MSN na época. E aí ele falou que me ajudaria a aprender a configurar essas coisas, mas ele cobraria um personagem desse jogo pra ele me ensinar um personagem do jogo do mundo lá real, né? Do mundo oficial. E eu lembro que eu não tinha. Ele criou um personagem, tinha níveis, né? Como se fosse leves, como se fosse níveis, né? E ele queria um personagem nível 50, por exemplo. Acho que eu não tinha nem perto disso. Aí eu falei com ele, olha, eu tenho dois nível 20 e um nível 10, somar dá 50. E obviamente isso não é assim que funciona, né? Mas ele falou, tá bom, vou aceitar. Aí ele aceitou minha conta, eu dei minha conta pro cara, e aí ele me ensinou que pra me abrir e começar a modificar, eu tinha que abrir usando o bloco de notas do computador. Eu lembro que eu fiquei super estressado, assim, falei, caraca, eu dei minha conta do jogo pro cara pra ele falar que tem que abrir com o bloco de notas, sacanagem, né? Mas enfim, tudo na vida tem um preço, né? Meu preço pra aprender a modificar o jogo foi dar minha conta lá pro cara. Então eu dei essa conta lá pro cara, ele me ensinou que era abrir o bloco de notas e a partir disso eu comecei a tentar mexer lá nas coisas e consegui até com um relativo êxito aí mexer nessas coisas. Obviamente nada profissional, né? Mas eu consegui fazer umas modificações bem interessantes no jogo que não eram tão comuns assim para quem fazia essas modificações também. E foi nessa época que você começou a gostar de código, que você começou a saber o que era isso? Mais ou menos. Nessa época eu descobria que, na verdade, a minha ideia era mexer com código, era mexer com o jogo. Então, o trabalhar com código era o pré-requisito para conseguir fazer essas modificações. Então é por isso que eu comecei a ver sobre código. Eu não sabia nada que estava fazendo direito, assim, muito pouco, né? Mas então eu via a programação como se fosse realmente uma forma de eu conseguir modificar o jogo. Não era uma coisa para pensar, poxa, isso vai ser minha profissão no futuro. Era mais para conseguir modificar o jogo, eu precisava daquilo, então é como se fosse um caminho, assim. Não foi a partir daí que me deu o estalo ainda para ser programador, não. Embora eu tinha um amigo meu que ele falava, pô, José, você é bom nessas coisas, você podia trabalhar com isso. Mas assim, para mim, eu não sabia de carreira, não sabia nem que existia pessoas que trabalhavam com aquilo. Ele só
contava sobre essas coisas assim, eu falava, legal, né? Quem sabe um dia. Mas eu lembro que depois que eu comecei a aprender sobre essas coisas assim, o tempo foi passando, eu fui descobrindo outros jogos assim no computador também. E eu me deparei com um jogo que provavelmente transformou completamente assim meu destino, né? Que era o simulador de voo. Chamava Flight Simulator 2004. Obviamente, não era em 2004, era mais ou menos 2006 o ano, mas esse jogo é um simulador de voo, né? E é muito real, assim, apesar do gráfico, o 2004 não tinha um gráfico tão bom, mas o modo como um avião se comportava, assim, eu acredito que é bem parecido com o real. E hoje em dia tem a versão mais moderna dele, né? Depois teve o Flight Simulator X, eu acho que hoje tem uma versão FS 2020, se não me engano, né? Na Steam, inclusive. Mas enfim, eu baixei esse jogo lá na época, 2006, mais ou menos, e eu me encantei por aquilo. Eu via lá os aviões e falava, caraca, eu quero ser piloto de avião. Então minha primeira profissão assim que eu tive muito desejo em ser não foi programador, foi piloto de avião. Então eu comecei a jogar e aí inclusive nessa época que comecei a jogar esse jogo, tinha um problema assim que pra mim era um problema, né? Que ele não tinha a parte de carreira atrás do jogo. Ele tinha mais a parte de você voar. Você ia lá, pegava o avião, voava e pronto, acabou. Não tinha passageiro, não tinha nada disso. Então isso me incomodava, assim, eu queria ter uma carreirazinha lá dentro, né? Então eu resolvi criar uma empresa aérea virtual, olha só. E aí eu tinha lá Eu tinha começado a aprender sobre programação por causa do Tibia, e aí eu comecei a pegar aquilo que eu sabia de programação, que era muito pouco, e comecei a tentar criar essa tal empresa aérea virtual aí. E aí eu queria colocar um monte de coisa lá dentro e tal, mas assim, no fim das contas eu coloquei pouquíssimas coisas, era só, basicamente detectava o voo, se tinha gente voando, se não tinha, basicamente era isso. Qualquer um podia ir lá, se cadastrar e começar a voar e tal. E eu lembro que, assim, ninguém se cadastrou praticamente, né? Tinha poucas pessoas que cadastravam, mas tinha exatamente duas pessoas que voavam nessa empresa. Ou seja, a empresa tinha basicamente dois pilotos. Um era eu e o outro era um cara que eu não fazia ideia de quem que chamava Matheus, ele era de São Luís do Maranhão. E, bom, eu lembro que eu via falar, caraca, esse cara tá voando 3, 4 horas por dia, que tá voando mais que eu, inclusive, ele voa mais que eu na minha própria empresa. Então tem que conhecer esse cara. Aí eu peguei o e-mail dele, que ele tinha cadastrado lá na empresa, então ele tinha um e-mail, e tinha que deixar o e-mail lá. E eu adicionei no MSN. Falei, caraca, você voa lá chamava Global Airlines a companhia. Falava, caraca, você voa na Global Airlines. Então, sou eu que criei esse negócio aí. Eu pensei que ninguém ia voar e você tá lá voando todo dia. Ele rapaz, eu quero me tornar piloto também. Esse negócio mexeu muito comigo, sei lá o quê. Então, ele tinha mais ou menos a minha idade. Acho que ele tinha 1 ou 2 anos mais velho. Ele era 1 ou 2 anos mais velho que eu. E aí, a partir disso, acabei conversando bastante com ele. E conversando com ele, inclusive, eu descobri que tinha uma forma de me tornar piloto. Tinha duas formas de me tornar piloto, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a correr atrás de uma profissão que não era programação, e sim piloto de avião. Tinha duas formas. A primeira forma era você pagar pelo curso, mas era assim um valor muito alto e eu não conseguiria pagar por aquilo tudo. A minha mãe, a gente vem de uma família que de classe média, né? Uma família que eu nunca passei fome, necessidade, mas também a gente nunca esbanjou assim dinheiro também. E então eu não tinha condição de pagar para esse curso de piloto. Então a outra solução para quem quer ser piloto e não pode pagar pelo curso é entrar na Força Aérea Brasileira. Então eu descobri que eu comecei a colocar na cabeça que eu queria ser piloto da Força Aérea Brasileira, porque era a forma que eu tinha de ser piloto sem pagar pelo curso. E aí, a partir disso, eu me mudei, então, com mais ou menos entre 14 e 15 anos, eu faço aniversário em julho, então, com 14 para 15 anos, eu fui morar sozinho fora, em outra cidade, para tentar estudar para me tornar piloto de avião. Então, eu fui tentar estudar para entrar na escola da Força Aérea, na verdade, que me faria ser piloto de avião um dia. Então, mudei lá de cidade, fui morar fora, e, obviamente, minha mãe pagava lá, eu morava num hotel que tinha mensalidade, né, você conseguiria alugar um quarto mensalista, era um hotel bem simplesinho assim para isso mesmo, como se fosse uma casa gigantesca, né? Não tinha muito clientes no hotel diaristas, né? Era mais mensalistas mesmo, que iam lá para estudar de alguma forma nessa cidade, uma cidade do interior de Minas também, que chamava Barbacena, e eu fui para lá para tentar fazer cursinho para entrar na escola da Força Aérea. E aí essa escola era uma escola que chama Epicara a escola, não sei se alguém conhece aí. E essa escola era uma escola de ensino médio. Então eu resolvi sair do ensino médio para tentar estudar para entrar na escola. E isso acho que um dos grandes pulos que eu tive assim na minha vida, né? Eu acho que a gente sempre tem alguns momentos assim, que a gente toma decisões que podem impactar muito a nossa vida. E a primeira decisão que eu tive, então, que impactou muito minha vida foi essa, de 14 para 15 anos, e morar fora, abandonar o ensino médio para tentar estudar, e aí sim fazer o ensino médio lá dentro da Força Aérea. É claro que era uma decisão super arriscada. Minha mãe hoje em dia ela é aposentada, mas ela era professora ainda de escola, então para convencer minha mãe que eu ia sair da escola
para estudar, para entrar numa escola foi, assim, super difícil, mas eu acabei me mudando para lá e estudei e tal, e acabou que no meio desse caminho eu descobri que eu tinha, se eu não me engano, era meio grau de miopia. Então eu uso óculos hoje em dia, né? Então eu descobri que eu tinha meio grau de miopia. E para mim entrar nessa escola da aeronáutica, eu não podia ter nada de miopia, tinha que ter 0 graus de miopia. E aí isso foi um baque para mim assim, muito grande que acabou me fazendo perceber que eu não ia conseguir entrar na escola. Eu poderia estudar o tanto que eu fosse, poderia me dedicar o tanto que fosse, mas que eu não ia conseguir entrar porque eu tinha miopia e isso era um impeditivo para entrar na escola. Então, isso para mim foi um baque muito grande assim. E nessa época eu fiquei estudando durante uns 2 a 3 anos essa escola, tá? Então, quando eu fiz ali cerca de 17 anos mais ou menos, que teve essa situação. E aí, nessa fase da minha vida, uma fase bem complicada, assim, porque eu me via sem saber o que fazer, já que eu não poderia ser piloto de avião, que era o que eu queria, e eu me via também sem o ensino médio, então eu não tinha o ensino médio porque eu ia fazer na escola, que eu não ia poder entrar, então acabou que foi uma situação bem complexa, assim. E aí depois, então, você decidiu largar isso e seguir outro rumo. Então, nessa época eu tava meio sem rumo, né? E aí, voltando, eu tava. Não lembro exatamente o dia, assim, mas eu tava já meio mais ou menos sem saber o que fazer. Eu sabia que eu precisava recuperar o meu ensino médio, fazer o ensino médio de uma forma rápida, e o caminho mais natural, que minha mãe inclusive queria que eu fizesse, era uma faculdade. Então eu tinha que escolher algum ensino superior, alguma coisa assim pra fazer. E aí eu pensei, poxa, eu fazia aquelas coisas lá de código e tal, deixa eu ver um pouco mais sobre essa profissão. E eu lembro que junto, nessa mesma época, eu entrei no SN lá um dia aleatório, eu já não usava tanto mais, e aquele cara que voava lá na minha companhia aérea virtual, o Matheus, ele tava online lá, e ele também não ficava online quase nunca. Daí eu fui conversando com ele, ele falou comigo que ele tinha se mudado de São Luís para São José dos Campos para estudar, para entrar no ITA, se não me engano. Ele queria ser engenheiro. E só que acabou que ele passou na Unifesp, que é uma Universidade Federal de São Paulo, que ficava em São José, e ele resolveu ir pra lá e tava gostando pra caramba, assim. E ele me contou que lá em São José era uma cidade que tinha respirava muita aviação. Então, isso me acabou me dando mais um estalo, né? Falei, opa, peraí, então eu posso talvez trabalhar com avião, mas não necessariamente ser piloto. Então eu fiquei meio assim, comecei a ter uma noção melhor sobre essa talvez profissão. E aí isso foi meio que me norteando para tentar seguir uma carreira um pouco mais de engenharia, talvez, e menos de piloto, né? Mas assim, nessa época eu ainda não tinha certeza que eu queria ser programador, tá? Eu tava ainda com muitas dúvidas e era só uma forma de eu conseguir, de eu fazer alguma coisa mesmo na minha vida que não seja ficar parado, né? Então eu tentei meio que fazer uma contenção de dano, sabe? Eu não tinha ensino médio, eu tinha estudado. Eu não sabia nada assim de matérias de ensino médio que não fosse matemática e português, porque para entrar nessa escola da aeronáutica, a prova era só matemática e português. Então eu fiquei, tipo, 3 anos da minha vida estudando matemática e português. Eu não sabia geografia, eu não sabia física, eu não sabia química, eu não sabia nada de física e química. Eu não tinha visto física e química na minha vida, praticamente. Então, durante isso, aconteceu mais ou menos em janeiro ali, não lembro exatamente de que ano. Então, eu fui correr atrás de fazer um supletivo para conseguir o ensino médio, e aí eu completaria 18 anos, era 17 para 18. Eu completaria 18 anos em julho, e eu queria fazer o Enem para tentar passar em uma faculdade aí qualquer, que provavelmente seria essa aí que eu ia citar o desse Matheus aí, tava lá. E então eu voltei para a cidade lá de Minas, minha mãe teve um problema de saúde também, que me fez voltar, e eu voltei para a cidade, lá para Manhuaçu, e fui então tentar estudar para passar. Fui fazer o supletivo, eu fiz uma prova lá no governo de Minas, tinha uma prova que você fazia para poder pegar o ensino médio. Então eu fiz essa prova, passei na prova e ao mesmo tempo eu fiz o Enem. Então eu estudei forte assim em casa, sozinho, para tentar passar no Enem e conseguir lá ir para essa faculdade lá de São José. E lá eu tentar me descobrir ali, ver o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu sei que é muito difícil, assim, você muito novo, ou 18, 17 anos, você já saber com certeza o que você quer da sua vida. Não sei eu sei que muita gente que me assiste aqui no YouTube tem essa faixa etária, 17, 18 anos, enquanto muitas outras pessoas também têm uma faixa etária mais de 40, 50 anos também. É uma faixa etária bem diversa que a gente tem aqui. E o fato é que uma pessoa que está muito no início, está com 17, 18, às vezes até menos, é muito improvável que ela saiba exatamente o que ela quer fazer, né? Então, acabou que eu fui seguir por esse caminho, então, e foi nessa época também que eu conheci a minha esposa, que está aqui atrás. E aí foi quando eu voltei lá para a cidade de Minas e conheci ela, né? Então, de certa forma, acaba seguindo naquele ditado que Deus escreve certo com minhas tortas, né? Então, talvez se eu
não tivesse miopia, se tivesse entrado lá na Força Aérea, eu estaria em outro caminho, eu estaria lá na Força Aérea, não estaria aqui gravando vídeo para vocês, não teria feito programação, a minha vida seria completamente diferente, né? Às vezes é um problema que a gente acha que vem para nos impedir de fazer alguma coisa, e na verdade é só a gente tentando aí ajustar o nosso caminho, talvez às vezes o que a gente acha que é melhor pra gente não é o melhor pra gente, né? Então, nessa época, então, resolvi ir lá e correr atrás desse curso de... Eu passei em Ciência e Tecnologia, que era o curso na Unifesp, que me faria depois fazer Engenharia de Computação. Então, minha cabeça era estudar Ciência e Tecnologia, fazer Engenharia de Computação e depois disso eu entrar lá em alguma empresa de aviação e trabalhar com avião na parte de engenharia. Eu não tinha essa visão de que eu queria ser programador ainda. Nessa parte ainda não tinha essa visão. E quando que você começou a ter essa ideia de que a programação poderia ser uma boa para você? Então, esse é um caminho, uma linha meio tênue, assim. Eu não tenho certeza de que eu pensei e falei, nossa, eu vou ser isso. Mas eu acho que, assim, quando eu entrei na faculdade, eu esperava que eu fosse ter muito contato com essa parte... na verdade, antes disso, eu gostava muito de matemática no ensino médio. Então, assim, isso é uma coisa meio diferente, né? As pessoas não gostam de matemática geralmente no ensino médio. Eu gostava muito. E principalmente pela lógica, assim, que era uma coisa mais lógica na minha cabeça. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi que a matemática não era tão lógica assim. A matemática da faculdade é muito diferente, assim. Isso, para mim, já foi um baque. Então, eu passei de um cara que gostava de matemática antes para um cara que detestava matemática no ensino superior, na faculdade. E aí eu esperava, na faculdade, no primeiro semestre, eu tive uma matéria que era de programação, que era lógica e programação. E nessa matéria, eu gostei muito de fazer ela, assim, inclusive eu fiz essa matéria com um professor meu que faz vídeo no YouTube, que é o Otávio Lemos, pode pesquisar aí os vídeos dele. E essa matéria, eu lembro que eu passei com 10 na matéria, tipo, passei, literalmente, eu tirei 10 na matéria, tipo, não perdi nenhum ponto, nenhum décimo na matéria, enquanto nas outras matérias eu tive super dificuldade para passar e eu detestava. A única parte que eu gostava da faculdade era justamente nessa parte de programação. E isso no primeiro semestre. Então, isso aí já me deu mais uma luz, né? Pensei, poxa, eu fazia essas coisas de programação na época lá dos jogos, e eu acabei entrando na faculdade, eu percebi que a programação era uma parada que me chamava a atenção. Eu tive sorte também do professor que eu tive, tá? Da loja de programação, porque eu acho que tem pessoas que não têm tanta sorte assim, acaba pegando um professor que é carrasco, assim, que quer ferrar com a turma, sabe? E se isso acontecesse, talvez eu não me interessaria também por programação. Então, às vezes, eu até falo pra muita gente, eu acabo dizendo isso aqui no canal muitas vezes, que às vezes a gente tenta seguir por um caminho e é interessante, porque dependendo das pessoas ou da forma que você segue naquele caminho, existe uma possibilidade grande de você acabar se frustrando. Então, por exemplo, tem pessoas que começam na programação de um jeito errado, ou começam na programação com um instrutor que não vai ser um instrutor que vai te incentivar a seguir naquilo, que não vai te fazer se apaixonar por aquela matéria, por aquela forma de trabalhar, de fato. E se você seguir nesse caminho, você tem grande chance de desistir das coisas. Para mim, talvez se fosse outro professor, eu teria desistido. Se eu fosse, sei lá, se tivesse acontecido qualquer outra coisa, talvez eu não faria isso, né? Então, assim, é uma questão muito das coisas acontecerem mesmo. Para mim, aconteceu que eu tive um contato inicial muito bom, eu tive amigos que tiveram contato inicial péssimo, nunca mais quiseram ver programação na vida. E para mim, felizmente, pelo menos nessa parte, eu tive sorte e aí, não sei se foi sorte, enfim, se era para ser assim, né? E acabou que começou a me chamar a atenção a questão da programação ali, a partir do primeiro semestre. A partir do segundo semestre as coisas começaram a ficar diferentes, porque aí mudou de professor, mudou as matérias também. Eu estudei umas questões de física assim que eu não sabia nada, porque eu não tinha feito ensino médio, para mim foi tenebroso, assim. A questão de matemática era super difícil também na faculdade. E aí começou a programação a ficar também uma matéria que eu não gostava tanto. Meu professor desse segundo semestre já não era um professor tão bom assim, vamos dizer assim, pelo menos pra mim, né? Eu não me identificava tanto com aquele professor. E aí as coisas começaram a desandar um pouco. Mas assim, a partir do segundo semestre eu já comecei a pensar, a duvidar se aquilo era pra mim. Então, no primeiro semestre eu estava convicto, eu gostei de programação e tal. No segundo semestre eu pensei, poxa, essa área de engenharia não parece ser muito minha cara não, mas vou tentar continuar. E assim, eu já tinha falado pra minha mãe, pelo menos, ou pra minha família, eu já tinha me arriscado a ponto de sair do ensino médio há poucos anos atrás para tentar seguir o caminho de um sonho ali que eu tinha, que foi fortemente frustrado por conta de uma miopia no olho, né? Então, eu sabia que eu estava
andando por um caminho que eu não poderia mais me arriscar dessa maneira. Eu não poderia mais, por exemplo, no segundo, terceiro semestre, simplesmente largar a faculdade também. Porque aí eu ia acabar sendo a pessoa que largava tudo, né? Então, eu já tinha largado o ensino médio e eu pensei, não, eu vou continuar essa faculdade e eu não vou largar não, eu vou continuar do jeito que der, do jeito que eu conseguir, reprovando em um monte de matéria lá, mas eu fui continuando aos trancos e barrancos ali e vou tentar até onde conseguir, ou pelo menos terminar a faculdade para ver se eu consigo algum emprego aí. E eu não sabia que emprego que eu ia querer, né? Eu só tava seguindo a boiada, vamos dizer assim. Então, continuei dessa maneira e, assim, isso tudo era, de certa forma, bem frustrante para mim, né? Eu não gostava de ir pra faculdade. Da minha faculdade era distante pra caramba, era 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas pra voltar. Então, tipo, tinha todas essas coisas, assim, que me desincentivava a continuar, mas eu fui continuando ali aos trancos e barrancos na faculdade, até que, em dado momento da faculdade, era uma faculdade pública, né? Eu fiz a Unifesp, inclusive eu esqueci de falar dessa parte, né? Eu fui pra lá justamente por causa do Matheus, que é o cara lá que eu tinha conhecido na minha empresa área virtual, que serviu para conhecer o Matheus, para me falar dessa faculdade, para eu ir para lá, conhecer ele pessoalmente e acabar se tornando um grande amigo meu. O Matheus, inclusive, é meu padrinho de casamento, olha só que interessante, né? E acabou se tornando uma grande amizade, assim, que a gente leva até hoje. E tudo isso porque eu resolvi criar uma companhia aérea virtual. Olha que loucura, né? E adicionar aquele cara que voava pra caramba lá junto comigo no MSN também. E acabou que isso me fez conhecer a faculdade, que fez eu entrar na faculdade. E lá dentro da faculdade eu não tava gostando muito não, mas eu conheci o Matheus lá, conheci outras pessoas também que acabaram se tornando amigos aí para pro resto da minha vida, com certeza. E, bom, fui fazendo, fui levando, até que, em dado momento, teve uma greve. Então, faculdade federal, vira e mexe tem greve. Mas a greve que eu lembro que eu passei foi uma greve que durou bastante tempo, alguns meses. E nessa época eu estava passando por alguns problemas financeiros em casa, assim. Obviamente, não em casa, basicamente minha mãe que, com o salário dela de professora, que mantinha as coisas, ela não trabalhava nessa época, então era muito duro para minha mãe manter isso, né? É difícil manter um filho estudando fora sem trabalhar. E a minha faculdade era período integral, então eu não podia trabalhar durante a faculdade, só se fosse à noite e provavelmente não daria conta da faculdade. Era uma situação bem complicada, assim. E e aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero tentar fazer alguma coisa que pudesse me dar um retorno financeiro para eu conseguir ajudar a minha mãe nessa questão aí, de me manter lá. E ao mesmo tempo, eu pensei que eu queria aprender um pouco mais sobre programação. Nessa época que eu tinha feito essa empresa aérea virtual aí, a Global Airlines, eu tinha trabalhado com sites. Então eu pensei, poxa, isso fazia há muito tempo atrás, né? Então eu comecei a pensar, poxa, como que faz site hoje em dia? Será que é do mesmo jeito? E aí eu comecei a tentar pensar em uma forma também de conseguir ganhar algum retorno financeiro com aquilo e durante a greve, para não ficar parado na greve também. E ao mesmo tempo aprender alguma coisa diferente, já que a faculdade não estava me agradando tanto assim, eu estava meio perdido ali. E nessa época, lá em São José, tinha um site que se chamava Vale Restaurantes, nem se existe hoje em dia, Vale Restaurantes. E era como se fosse hoje em dia iFood, todo mundo conhece, né? É um aplicativo para você pedir comida, um delivery de restaurante, um marketplace de restaurantes, né? Você vai lá, vê o restaurante, pede comida e tal. E nessa época, lá em São José tinha um iFood, mas era bem fraco, o que era mais forte era um site da região, que chamava Vale Restaurantes. E eu pensei, poxa, então eu posso tentar fazer um site tipo esse Vale Restaurantes lá pra minha cidade, lá pra cidade que minha mãe mora. Inclusive na greve eu fui pra lá, né? Teve férias e depois greve, então eu tava lá na cidade de Minas lá. E então eu resolvi fazer isso. Comecei a fazer um marketplace de restaurantes, tentar fazer uma cópia lá do iFood e para eu aprender a fazer site também e tentar ganhar algum dinheiro com aquilo. Se eu conseguisse ganhar um pouco, quem sabe eu conseguisse lá me manter com esse site, né? Então a minha cabeça era essa. E aí eu comecei a desenvolver então o site que se chamava Já Chegou. Então Já Chegou era o meu marketplace de restaurantes, que era semelhante ao iFood. E assim, eu não sabia muita coisa de programação, de desenvolver site e tal, só o que eu tinha aprendido na faculdade de muitos anos atrás, como empresa aérea virtual. Mas assim, mesmo assim eu fui lá e fui criar meu site lá, e criei o site meio aos trancos e barrancos. Eu lembro que o site, assim, ele não funcionava em celular, por exemplo. Então, o site era só pedindo um computador. Se tivesse celular, você que se virava. Meu site era para computador. Então, obviamente, isso afastou um monte de cliente, né? Mas assim, acabou que eu aprendi muito com esse site e eu coloquei o site no ar. Eu fui lá, fiz o site inteiro e depois eu fui atrás dos restaurantes dentro da cidade. Falei, ó, tô com um site aqui de delivery e tal. Eu fui correndo, tomei um monte de não.
acabou que um restaurante falou, eu quero entrar nisso. Aí depois que um falou, começou a vir um monte. Eu lembro que quando a gente foi lançar o site, tinha uns 15 restaurantes lá cadastrados na plataforma. Mas assim, tinha mais restaurante que cliente, porque cadastrei os 15 restaurantes lá, aí fui abrir o site no primeiro dia, deu um monte de problema, um monte de bug, e aí acabou que tinha um monte de cliente tentando pedir, não conseguia pedir direito, e as pessoal ficou irritado com o site, e acabou que assim, eu não tive muitos pedidos no site, não tinha muitos clientes no site, eu não tinha dinheiro para divulgar também, eu não tinha conhecimento, eu não tinha um monte de coisa. Mas assim, acabou que o site durou, acho que só uns 4 a 5 meses, depois eu voltei para a faculdade, também ficou difícil de manter o site e manter a faculdade e também manter o site, a faculdade e ainda ajudar os restaurantes. Tinha um restaurante lá que não estava conseguindo acessar a plataforma, um monte de bug e tal. E acabou que o site não deu tão certo assim em termos de negócio, né? Eu fechei o site depois de uns 6 meses, mas assim, em termos de retorno de conhecimento, para mim foi espetacular, assim, eu aprendi muito com esse site. E, bom, fui seguindo a vida, minha condição financeira continuava bem apertada, assim, estava no cheque especial já lá como estudante, eu acho que quase todo estudante acaba passando por isso, né? E acabou que, no meio dessa, resolvi fazer uma outra coisa, então, já que o David de restaurantes não estava funcionando, eu fui lá e fiz uma venda de camisetas. Então, eu criei um site chamava Ordem Nerd, e era um site que eu aprendi a fazer acho uma Silk, né? Silk Screen. Aprendi a fazer Silk, assim, pesquisando na internet, descobri como é que fazia. Aí fui atrás de uma loja lá que vendia os materiais para fazer, meio que quase um artesanato, assim. E aprendi a fazer Silk e comecei a vender camisetas de um jogo que chama League of Legends. Eu sei que muita gente que me acompanha também joga esse jogo. E então eu comecei a vender camisetas desse jogo. Era só uns símbolos que eu fazia nas camisetas. E esse site acabou que me deu um pouco de retorno. Eu conseguia pagar algumas contas com esse site. Dava muito trabalho. Eu fazia o site junto com as camisetas, junto com a faculdade, mas assim, me dava um retorno consideravelmente ok, assim, não era nada muito considerável, mas era ok, me ajudava a pagar as contas, a sair do vermelho pelo menos. E, bom, fui seguindo assim, porém, acabou que depois que eu fiz o site, eu trabalhava muito mais criando as camisetas do que trabalhando com programação. E eu gostei de fazer os sites. Eu gostei de fazer o delivery de restaurantes lá, o Já Chegou, e eu gostei de fazer o Ordem Nerd também. Que mesmo sendo simples, eu gostei de programar aquilo. Então resolvi que eu ia começar a pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a me interessar pelo mundo da programação. E você, nesse meio tempo, você aprendeu isso tudo na faculdade ou você teve que pesquisar por fora, fazer cursos por fora? Como que aconteceu isso? Então, na faculdade, eu tive uma das decepções da faculdade é justamente que a faculdade ela não traz pra gente esse conteúdo mais de mercado, assim, ela não te ensina a programar uma parada que você vai usar, assim. Eu hoje, e na época da faculdade eu já estava percebendo isso, mas hoje, depois de alguns anos aí de experiência e tal, eu consigo perceber que a faculdade ela te prepara muito para ser um pesquisador e não para ser um programador. E qual a diferença de pesquisador e programador? Pesquisador é você usar a programação para tentar encontrar formas de melhoria de ciência, por exemplo, coisas assim que a faculdade procura, né? A maioria dos professores de faculdade não são pessoas que atuam no mercado, são pessoas que procuram fazer pesquisa. Então, na faculdade a gente é muito focado em pesquisa. E então até por isso que não tem praticamente nada assim que relacionado ao mercado, relacionado à programação que você usa para construir sistemas que o mercado utiliza. Então eu tive que aprender praticamente tudo por fora. É claro que na faculdade eu aprendi lógica de programação, por exemplo, que me ajudou a aprender as outras tecnologias que eu usei para construir esses sites. Mas as tecnologias em si, o jeito de construir, eu aprendi tudo sozinho, procurando pela internet conteúdo mesmo. Inclusive você já deve aqui nesse canal, é cheio desse tipo de conteúdo. Eu faço justamente porque eu sei que me ajudou e eu quero ajudar as pessoas também, do jeito que eu fui ajudado. E eu não lembro nem onde que eu assistia e tal, mas assim, eu sei que na faculdade isso não acontecia. A gente não tinha conteúdos relacionados a essas coisas. A gente tinha mais conteúdos que eram mais voltados à pesquisa, voltado a uma coisa mais teórica do que prática, vamos dizer assim. Enquanto na programação é muito mais prático do que teórico. Então, na faculdade, não vou dizer que não ajuda, porque assim, a faculdade abriu as portas para mim, aprender mais sobre programação, conhecer mais sobre esse universo também, e me ajudou com a lógica de programação. Agora, eu particularmente, eu considero que é muito tempo gasto na faculdade para você aprender poucas coisas que vão ser realmente úteis para você. Significa que eu falo para vocês não fazerem faculdade, eu falo para vocês fazerem? Não. Cada pessoa acho que vai ter uma
decisão que vai ser melhor para ela. Então, assim, a faculdade ela vai te trazer um conhecimento, mas não necessariamente um conhecimento direcionado que você precisa usar para o mercado. Então, assim, não necessariamente a faculdade vai ser boa para você ou vai ser ruim para você. Você deve ou não fazer, isso vai ser uma coisa muito pessoal. Eu, particularmente, sou grato pelo que a faculdade conseguiu me abrir as portas. Assim, a faculdade ela me mostrou a loja de programação, por exemplo, que me fez ter mais interesse em programação. Não sei se eu... Será que se eu não fizesse faculdade eu teria algum interesse em aprender programação? Pode ser que sim, pode ser que não sei. Eu sei que eu fiz faculdade e abriu esse interesse em mim. Agora, enfim, não significa que é necessário que você faça para ter esse interesse, até porque se você está assistindo esse vídeo aqui, existe grande possibilidade que você tenha interesse em programação. Então, é muito pessoal. Tem pessoa que vai gostar, tem pessoa que não vai. Para mim, eu não gostei tanto da faculdade, tanto que eu nem terminei ela. Eu já vou chegar nessa parte daqui a pouco. E também a época é bem diferente, né? Antigamente ninguém sabia muito sobre a área de programação. Hoje exato. em dia é mais fácil as pessoas terem interesse sobre isso, Exatamente. sobre a área, que é algo muito falado já, né? Eu acho que antigamente não era algo tão falado assim. Hoje em dia, programador é sinônimo de ganhar bem, de ter qualidade de vida, um monte de coisa aí que vocês já sabem. Mas antigamente isso não era tão necessariamente verdade. Eu acho que era verdade já, mas não era tão falado. Hoje em dia já saiu muito na mídia, inclusive eu já saí na mídia falando sobre isso, vou contar sobre isso daqui a pouco também. Mas assim, é uma questão de muito pessoal mesmo. Dependendo, eu acho que valer a pena ou não valer a pena vai depender muito de cada pessoa, da idade de cada pessoa. Por exemplo, eu com 18 anos, eu tinha mais tempo a perder, vamos dizer assim. Eu não tinha tanto... Eu ainda não era casado, por exemplo, eu não precisava de me manter tanto assim, embora minha mãe me ajudava lá com dinheiro para pagar meu aluguel, por exemplo, pagar comida, que não era, como eu falei, não era um dinheiro, não era muito dinheiro, não era uma parada assim de viver tranquilo, uma parada que a gente vivia bem apertado, vira e mexe eu tava no cheque especial, tava no vermelho lá no banco, mas era uma parada que eu tinha condições ainda, pelo menos, de me manter. Então, é muito pessoal mesmo, é muito da realidade de cada pessoa, se vai fazer ou se não vai fazer. E você falou que foi para São José porque você tinha interesse numa empresa de aviação de lá. E o que aconteceu depois, durante a faculdade? Então, para chegar nisso, eu ainda tenho que chegar na parte anterior a isso, que é assim, no meio dessa minha insatisfação lá com a faculdade, eu tive uma aula, inclusive essa aula foi bem marcante, assim, que no meio daquela confusão toda de faculdade, e eu sem saber matemática, sem saber física, sem saber química, sem saber nada dessas coisas, eu tive uma aula que era de física, inclusive, e o professor falou assim, ó, pessoal, vocês que estão aqui na sala, ó, essa matéria aqui vocês têm que saber, qualquer tipo de engenharia, qualquer ciência de computação, você tem que saber esse negócio aqui. Se você não souber isso aqui, se vocês não passarem essa matéria, vocês podem desistir, procurar outra coisa, porque isso aqui é essencial para a vida de vocês. E aí eu lembro que me dediquei pra caramba na matéria, assim, eu queria realmente passar, e eu não passei nessa matéria. E aí depois eu fiz essa matéria de novo e eu não passei de novo na matéria. E aí depois disso eu fiquei tipo, caraca, eu não consigo passar nisso. Eu me sentia extremamente incapaz, assim, de atuar nessa área. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo esses projetinhos, eu também tinha esse outro lado da faculdade que estava mais me desincentivando do que me incentivando. Que era o lado de eu não conseguir passar nas coisas e o professor sempre dizer, se você não passa, você não consegue, você não vai trabalhar com isso, você vai ser péssimo, você não deve seguir. E isso foi muito marcante pra mim, assim, porque eu realmente estava me sentindo 100% incapaz de seguir. E aí, no meio disso tudo, eu tava, assim, a um pulo de desistir da faculdade, de sair da faculdade, mas eu ainda tinha aquilo na cabeça. Já tinha desistido do ensino médio, eu tinha acabado perdendo um pouco parte desse conhecimento que eu teria no ensino médio ali, de física, de química, que me atrapalhava na faculdade. Então, imagina se eu desistisse da faculdade também, né? Como que seria a minha vida ali pra frente? Então, eu queria me chegar ao limite extremo, assim, para eu realmente bater o pé e desistir. Então eu pensei assim, já que a faculdade é desse jeito, eu quero, pelo menos antes de eu desistir, tentar ver como que é fora da faculdade. Eu quero tentar ver se eu consigo encontrar um emprego, um estágio, alguma coisa, para eu ver como que é o dia a dia fora da faculdade, para aí sim eu ver que realmente programação não é para mim, que aquilo que o professor falou na aula era verdade, que não é para mim seguir nessa área e desistir disso ou não. Então, comecei a procurar estágio e eu fiquei muito tempo tentando, fiquei assim, uns 6, 7 meses eu só recebia não, ou isso quando eu recebia resposta, muitas das vezes eu mandava currículo, nem resposta eu tinha, participava de processo só negativo, ninguém explicava por quê, eu ficava super insatisfeito com aquilo, eu só tentava e era negativo, tentava e não conseguia nunca.
Até que um amigo meu, ele estava saindo de um estágio, ele me indicou para aquele estágio e eu fui trabalhar lá, eu consegui o estágio, foi mais por indicação, assim, do que por, propriamente dito, por eu passar num processo seletivo. Então, tipo, isso para mim também foi meio frustrante, assim, pode ser que eu passasse no processo, até teve um processo seletivo lá com outros, acho que era eu mais 3 candidatos, eu passei, mas eu acredito que a indicação, ela foi bem forte, assim, para conseguir meu estágio, né? Então, mas assim, uma coisa que me assustou muito foi a dificuldade de conseguir esse estágio. Nessa, assim, isso foi em meados de 2015, 2016, mais ou menos, e nessa época já tinha esse burburinho que a programação era uma área muito boa, a programação estava tendo muito emprego, e aí, e mesmo com esse burburinho, com essas coisas, o pessoal falando que teria muito emprego e tal, eu demorei pra caramba pra conseguir meu estágio. Então eu já fiquei com o pé atrás, assim, achei meio estranho. Mas assim, então eu fui fazer o meu estágio, e esse estágio que eu fui fazer era numa empresa de aviação. Então aí eu fui juntar os dois, pensei que seria o melhor dos mundos, assim. E acabou que não foi tão proveitoso para mim, por N motivos, o estágio. Eu não consegui aprender tanto, eu aprendi bastante coisa lá dentro, mas assim, não foi um lugar que eu pensei, poxa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, acabou que depois disso eu pensei em parar de procurar coisas. E nesse momento também eu já estava meio. Não estava assim, com mais tanta ideia de ser piloto, eu já pensava em ter família, me casar, ter família e tal. E eu sei que a vida de piloto ia deixar isso mais difícil, então eu já não estava mais com essa ideia de ser piloto mais. E aí fiz o estágio, fiquei um tempo lá. Mas assim, acabou que eu entrei no estágio, consegui fazer meu estágio lá, fiquei 1 ano e meio trabalhando no estágio. E nessa época que eu fui entrar no estágio, o salário dentro do estágio, era bolsa que eles chamam, não é bem salário, ele era mais ou menos a mesma quantidade que eu recebia na minha loja lá de roupa. Então mas assim, pela oportunidade, eu acabei saindo, fechando a loja de roupa. Então, se procurar Ordem Nerd aí, se tiver alguma coisa, não é minha não, hein? Mas assim, eu fechei minha loja de roupa e loja de camisetas e fui lá atuar no estágio. Fiquei lá, assim, eu percebi que era difícil de conseguir esse emprego, que era difícil, não estava tão fácil assim para mim entrar nessas vagas de estágio, de iniciantes mesmo. Mas eu deixei isso para lá, um problema que eu deixei para depois. Falei, ó, depois que eu saí do estágio, acabando o estágio, eu tinha 1 ano de estágio para ser renovado, então quando acabasse esse tempo eu ia me preocupar de novo com o emprego. E aí, o tempo foi passando, eu fui levando a faculdade meio aos troncos e barrancos ali, fazendo menos matéria, pegando menos matéria do que deveria, e fui fazendo estágio em paralelo e tal. Acabou que deu ali, mais ou menos perto de acabar o meu período de estágio, eu fiz 1 ano e meio de estágio, né, mas deu mais ou menos 1 ano e pouquinho de estágio, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Eu comecei, eu tive um amigo meu que ele conseguiu um emprego lá como programador, é iniciante ainda, mas ele falou que começou a trabalhar lá profissionalmente, ele gostava pra caramba daquele trabalho, e nesse momento eu já tinha feito, o estágio me serviu pelo menos para eu fazer muita coisa relacionada à programação. Então eu atuei muito na programação, eu fiz muita coisa de código, e isso me deu muita base para eu conseguir de fato correr atrás disso e começar cada vez mais me decidir que eu queria trabalhar com aquilo. Só que na época do estágio eu não tinha muita flexibilidade. Eu lembro que eu entrava no trabalho, acho que era 7 horas da manhã, eu saía 4 horas da tarde, ia para a faculdade direto, e era presencial, não tinha horário flexível, e aí, então pra mim aquilo tudo era normal, inclusive, né? E tá tudo bem, tem pessoas que trabalham assim também, tá tudo bem. Só que eu não gostava muito daquilo, eu queria acordar mais tarde, por exemplo, eu não gostei de acordar 6 horas da manhã, 7 horas, eu gosto de acordar 8h30, 9 horas. Então eu queria acordar mais tarde, e o meu estágio e a empresa que eu trabalhava não permitia que isso acontecesse. E beleza, é só uma coisa pessoal mesmo, né? Mas o fato é que no final do estágio, eu tinha alguns amigos meus, alguns conhecidos do estágio, pessoas da faculdade também, que eles já tinham finalizado o estágio, tinham pessoas que já tinham até se formado na faculdade, e essas pessoas estavam procurando emprego na programação, emprego de programadores iniciantes. E as pessoas não estavam conseguindo emprego na programação. E aí, pra mim, acendeu um alerta, né? Porque assim, eu ainda tinha alguns meses de estágio, tudo bem. Mas eu sabia que, assim, naquele momento, dado o aperto financeiro também que eu passava, eu não podia deixar de receber, pelo menos eu recebi R$ 1.000 de estágio, meio pouquinho, eu não podia deixar de receber esses R$ 1.000, meio pouquinho. Então, se acabasse o estágio e eu não conseguisse emprego na programação, ou eu ia ter que abandonar a faculdade, voltar lá para minha casa, lá para Minas, ou eu ia ter que trabalhar com outra coisa, que provavelmente é o que eu ia fazer. Mas então, assim, e como eu percebi que o pessoal ficava muito com dificuldade de conseguir emprego, e o pessoal que fazia estágio comigo, que finalizava estágio, não conseguia emprego, e eu ficava pensando, pô, o pessoal falava inclusive que isso aqui é uma coisa que acontece, que é importante eu falar. O pessoal falava sempre que assim, mas a gente não consegue emprego porque a gente é iniciante. Programação só tem vaga para pessoa mais avançada, iniciante nunca tem oportunidade. As empresas não dão oportunidade para iniciantes. O pessoal falava isso na época. E assim,
sendo bem sincero, eu não podia acreditar que isso era verdade. E assim, pra mim, eu pensei, pô, já que tem essa dificuldade, já que o pessoal não tá conseguindo estágio, o pessoal da faculdade não tá conseguindo, o pessoal do estágio não tá conseguindo, o emprego, né, depois do estágio, eu vou tentar fazer alguma coisa para eu ser um pouco diferente desse pessoal e conseguir fazer ali, conseguir de fato o meu emprego. Então eu comecei a, nessa época, inclusive isso aqui faz parte do que a gente ensina aqui no Seja Dev, né? Nessa época eu comecei a pesquisar. Tá, mas tudo bem, eu sei que lá no estágio eu tinha trabalhado com várias tecnologias já, na faculdade eu tinha andado com várias. Eu lembro que na faculdade eu aprendi C, C++, Java, no estágio eu tinha aprendido Python, tinha aprendido JavaScript. Então, tinha várias tecnologias que eu tinha aprendido. E aí eu comecei a tentar entender, tipo, tá bom, eu aprendi um pouquinho de cada tecnologia aqui, mas como que eu faço uma parada complexa mesmo, de verdade? Como que eu faço um site super grande, assim? Eu queria aprender aquele negócio, como é que faz essas coisas profissionais mesmo? Porque no estágio era meio que eu fazia um monte de pequenas coisas, não era um projeto grandão, era só pequenas coisas. E nisso tudo, fiquei pensando, poxa, eu comecei também a procurar por vagas, tá? Nessa época. Eu comecei a olhar umas vagas de emprego para ver o que o pessoal pedia. Será que eu tinha os pré-requisitos? Porque eu não tinha terminado a faculdade ainda. Então, eu comecei a procurar pelas vagas de emprego, assim, e eu fui encontrando várias vagas com várias tecnologias diferentes. E eu pensei, poxa, tá bom, mas se eu for estudar todas as tecnologias, como que eu vou conseguir ficar bom? Como que eu vou conseguir construir uma coisa realmente grande com várias tecnologias? Porque eu sabia C, Java, Python, JavaScript, mas eu sabia essas coisas todas, assim, o básico. Eu sabia, na verdade, menos que o básico. Eu achava que era o básico, mas era menos que o básico. E que era só o que eu aprendi na faculdade mesmo, que é menos que o básico. Mas assim, então eu ficava meio perdido. Como que eu vou encontrar aqui? Como que eu vou realmente construir essas coisas grandes? Que eu vou conseguir emprego na programação se eu não sei nem as tecnologias que eu vou usar? Então eu comecei a tentar encontrar uma forma assim de encontrar uma dessas tecnologias que eu sabia, qual era a tecnologia que eu ia me dedicar. Eu pensei em me dedicar em uma ou poucas tecnologias para eu conseguir de fato maximizar a chance de emprego, vamos dizer assim. Eu pensei que, pô, legal, o pessoal geralmente estuda várias. Se eu estudar uma, eu provavelmente vou ficar melhor que todo mundo naquela tecnologia. Eu não vou saber as outras, mas vou ficar melhor que aquela. Melhor que todo mundo naquela. Então esse foi um pensamento que hoje eu vejo que foi muito acertado. Então, comecei a procurar um monte de vaga, comecei a procurar na internet qual era a tecnologia mais usada, para que ela servia. E aí, com isso tudo, eu comecei a direcionar meus estudos ali na época do estágio para uma única tecnologia. E, bom, não vou entrar tanto em detalhes sobre isso agora, mas o fato é que eu fiquei estudando muito uma tecnologia única, que era o JavaScript na época, e inclusive eu atuo com JavaScript até hoje, e assim, comecei a estudar bastante de JavaScript, eu focava mais em estudar JavaScript do que na faculdade em si, e aí comecei a aprender muito sobre JavaScript, muito mesmo. Eu não usava no estágio mais JavaScript, mas eu continuei aprendendo por fora. Comecei a aprender, comecei a conhecer as ferramentas. Né? Lembro que na época comecei a conhecer e tinham 3 ferramentas que até hoje são as mesmas 3, que é o React, o Angular e o Vue. Eu comecei a estudar o Angular na época, até porque no estágio tinha outras pessoas que também que não eram os estagiários, eram pessoas que trabalhavam lá já com empregos fixos, que eles sabiam Angular, né? Então, por isso que comecei a estudar Angular, comecei a estudar JavaScript e tal. E isso tudo acabou me fazendo, depois de 6 meses... na verdade, antes disso também, eu comecei a estudar essas tecnologias, e aí, em dado período, não lembro exatamente qual época, mas foi por aí, 2017, eu acho. Mas então, né, nesse ano aí, eu e a minha esposa, que na época a gente era namorados, né? A gente foi fazer uma viagem pra Curitiba. E isso tudo comigo, eu tava no estágio, tava de férias no estágio, né? Se não me engano. E a gente conseguiu. Curitiba, na verdade, foi um destino porque a gente encontrou que tinha passagem mais barata. Não era nem um lugar que, quero conhecer Curitiba, não. Era uma passagem mais barata pra gente conseguir ir lá. Aí a gente foi pra Curitiba e nessa época, isso é importante, tá? Nessa época já estava estudando JavaScript e eu sabia que JavaScript era focado na web, né? Então eu estava estudando criar sites e tal. E a gente foi viajar e minha esposa era uma pessoa muito planejadora. Então, por exemplo, enquanto eu sou a pessoa que fala assim, ó, vamos viajar para tal lugar, eu sou daquele tipo de pessoa que vai arrumar a mala 2 horas antes de sair de casa, vai sair de casa no horário, exatamente no horário que eu tenho disponível, mais em cima da hora possível, para chegar no aeroporto, vai chegar lá e vai descobrir o que vai fazer lá. Eu sou assim, a minha esposa é o contrário, minha esposa gosta de planejar, de falar, ó, no primeiro dia a gente vai fazer isso, no segundo dia vai fazer aquilo. Então ela montou pra gente ir pra Curitiba, um planejamento de tudo que a gente ia fazer lá em Curitiba. Então assim, tava lá, dia 1 a gente vai visitar tal e tal parque, dia 2 visitar tal e tal lugar, tudo já em ordem, tal, certinho. Só que assim, eu vi que ela montava aquilo, tudo acho que era, não sei se acho que era no bloco de notas do celular, não era isso? Era. E aí eu pensei, poxa, eu vou tentar criar um site pra
fazer um planejamento de viagem igual ela gosta de fazer, porque não é possível que só minha esposa gosta de fazer planejamento de viagem. Até pesquisei sobre isso na internet, vi que muita gente fazia planejamento de viagem, inclusive tem gente que cobra para fazer planejamento de viagem para outras pessoas, pessoal que vai para a Europa, lá tem um monte de pessoa que faz planejamento, blogueiro e tal. E aí eu descobri que tinha ali um certo mundo aí, né, de viagens. Então eu falei, pô, então vou tentar pegar isso que eu tô aprendendo aqui, que é o JavaScript, e vou começar a tentar usar isso para construir um planejador de viagens. Porque aí, no pior dos casos, minha esposa usa e beleza. Eu achava que site era só criar uma vez e pronto, ia ficar para sempre lá no ar. Né? Mas assim, beleza. Fui lá, comecei a criar o planejador de viagens e esse planejador nunca saiu 100% assim. Nessa época, inclusive, eu criei só uma parte dele e parei. Eu não fui avançar depois disso. Mas o fato é que eu fui construindo isso e enquanto eu construía esse projeto, eu ia aprendendo muito, assim. Eu aprendia muita coisa, muito mais do que eu aprendi até sem projeto nenhum. Eu já tinha a base que eu tinha estudado durante os meses no estágio e depois que comecei o projeto ficou ainda melhor. Até que um certo dia eu recebi uma mensagem no LinkedIn lá de uma pessoa me convidando para um processo seletivo, falando, eu tenho uma vaga aqui de programador, você não quer participar do processo? Eu falei, nossa, que estranho, né? Eu quase não usava o LinkedIn, não tinha recebido oferta nenhuma de emprego, e estava no meio do estágio lá, quase terminando o período de estágio que eu tinha disponível. Aí eu falei, tá bom, já que o cara me chamou, eu vou lá. Era em São José, na época presencial. E acabou que, como o cara me chamou para essa entrevista, eu acho que era assim, ele chamou para mim fazer entrevista uma semana depois. Eu pensei, poxa, já tem uma entrevista, quem sabe se eu tentar procurar outras entrevistas, eu não tenho mais chance, quem sabe eu já não consigo trabalhar como programador logo de cara. Até porque para mim nessa época eu tinha muitas dúvidas se eu tinha conhecimento para trabalhar como programador. Inclusive eu tava muito assim, eu pensava, poxa, eu nem terminei a faculdade. Eu não consigo nem passar nas matérias de direito da faculdade. Como que eu vou ser um bom programador assim? Pra mim, essa era a minha cabeça na época. Então mas mesmo assim, eu falei, vou lá fazer uma entrevista, não tem nada a perder mesmo, né? Quem sabe? Então eu fui fazer entrevista na verdade, eu marquei entrevista. Enquanto eu ia fazer entrevista, fui procurar outras pra fazer também. Falei, já vou fazer uma, vou fazer várias, pra ver o que vai acontecer. E beleza, eu fui fazer as entrevistas, e aí eu fui lá presencial, tava morrendo de dor de barriga no dia, e fiz a entrevista lá, fiz o teste que eles tinham pedido de programação e eu passei. Eu recebi uma ligação depois de uns dias falando que eu passei na entrevista, me oferecendo uma vaga de emprego. E eu não só passei nessa, como passei em outras 3 entrevistas. Então, em uma semana, questão de 1 ou 2 semanas, assim, eu consegui 4 empregos, 4 ofertas de emprego. Nessa época, eu acho que a oferta de emprego era por volta de R$ 4.000 de salário. E isso pra mim era 4 vezes mais que eu recebia no estágio. E do nada, assim, questão de 1 ou 2 semanas. Pra mim parecia do nada, né? Mas obviamente isso tudo aconteceu porque eu tava me preparando já há alguns meses, porque eu tava estudando uma tecnologia específica, única. E acabou que eu aceitei uma dessas ofertas. Era um emprego numa startup que era bem pequena, hoje já tá gigante a startup, inclusive fico muito feliz com o resultado deles lá. Mas assim, era uma empresa pequena, e lá de São José, presencial. E eu comecei a trabalhar lá, comecei a trabalhar como programador lá, e lá usava, acho que Vue de ferramenta, eu trabalhava com front-end, não era full stack, era front-end, e na verdade eu trabalhava com full stack sim, eu fazia umas coisas de back-end, fui contratado como front-end, mas eu fazia umas coisas de back-end também. Eu não sabia nem que eram esses nomes na época, se você não sabe, fica tranquilo. Mas assim, enfim, fui pra lá, comecei a trabalhar, e tem um detalhe importante, que a minha esposa, que na época era minha namorada, ela morava em Vitória, no Espírito Santo, e eu morava lá em São José dos Campos, em São Paulo. Então eu queria muito assim me mudar para mais perto dela, queria mudar para Vitória, até porque também Vitória era mais perto da cidade da minha mãe. Só que assim, para me mudar, a minha faculdade era presencial e meu emprego também. E, sendo bem sincero para vocês, nessa época, isso era meados de setembro, assim, de algum ano, eu não lembro qual ano que era, talvez 2017, né, por aí. E era mais em meados de setembro, e eu já tava, assim, de saco cheio da faculdade, já não aguentava mais ir pra faculdade. E, assim, eu tinha um professor que ele falava, na faculdade, né, que ele falava que quem não passasse na matéria não ia conseguir nada, não ia ser bom, ia ter que fazer outra coisa da vida. E eu detestava ir nessa aula, para ser sincero. Eu comecei a gostar menos ainda de todas as outras aulas. Enquanto isso, eu tinha conseguido um emprego. Então, na verdade, eu queria esfregar na cara dele. Pô, eu consegui um emprego aqui, ó, você falou que eu não ia conseguir. Mas assim, obviamente eu não fiz isso, né? E eu pensei assim, pô, eu quero ir morar mais perto da minha esposa, que na época era minha namorada. Eu quero tentar um trabalho home office também, que eu acho que vai me agregar bastante. O trabalho home office, para mim, já era um sonho, assim, até meio distante. E é isso. Então, a partir disso, eu comecei a procurar um emprego então, que fosse home office. E não deu... Eu acredito que eu fiquei um mês procurando um emprego e acabou que eu consegui. Eu consegui trabalhar num outro emprego que era no modelo home office
e que o salário desse emprego era ali na faixa dos R$ 8.000 por mês. Então, em termos assim, eu fiquei acho que 3 meses na primeira empresa e já mudei para essa outra empresa que era home office. E então, assim, em termos de tempo, foi em questão de 3 a 4 meses eu saí do salário de estagiário de R$ 1.000 para um salário de R$ 4.000 e depois para um salário de R$ 8.000. Foi um crescimento assim muito rápido na minha vida, né? E aí, depois dessa vaga de R$ 8.000 remoto, que para trabalhar de casa, eu resolvi finalmente trancar minha faculdade. Eu não estava aguentando mais a faculdade. Eu falei, não, beleza. Então eu vou trancar a faculdade, vou fazer outra coisa e nesse meio termo, se eu ver que eu preciso da faculdade ainda, eu tenho um ano para destrancar e eu volto para a faculdade e termino lá o meu curso, né? E o fato é que eu finalizei, tranquei a faculdade e eu não voltei mais. Então, eu entrei na faculdade, mas eu não me formei. Acabou que faltava pouco para formar, inclusive. Faltava acho que 7 ou 8 matérias, mas assim, para mim, não fazia mais sentido eu ir lá para a faculdade, estava mais me atrasando do que me adiantando, né? Eu ir para a faculdade para estudar as coisas que não tinham relação com a tecnologia, me fazia me sentir menos preparado para o mercado do que de fato eu estudar por fora, estudar em casa, do que eu ir trabalhar presencialmente. Então, assim, eu pensava inclusive também que eu estava fazendo faculdade para tentar me preparar para um emprego que eu já tinha conseguido. Então, isso tudo me motivou a trancar a faculdade. Eu tinha respaldo daí, um respaldo de que eu já tinha emprego, eu já tinha condições de me manter em um salário bem acima do que eu sequer imaginava que eu ia receber. E aí, com isso tudo, eu resolvi, de fato, trancar a faculdade e não voltar mais. Então, assim, novamente, isso foi uma experiência minha, uma decisão minha que eu tomei depois de já conseguir um relativo sucesso na área, né? Pelo menos, não sei o que é sucesso para você, mas para mim, o que eu mais esperava é realmente ter um salário que era um salário que eu pudesse viver com mais tranquilidade, com mais conforto, que eu conseguisse pagar minhas contas e que sobrasse no final do mês, né? Para mim isso já era uma conquista muito grande, até porque, como eu falei para vocês, eu vim de uma família que é uma família de classe média, onde nosso dinheiro era sempre muito contado. Então, a partir desse momento que eu passei a receber R$ 8.000 por mês, meu dinheiro passou a ser não mais tão contado assim. Eu não gastava R$ 8.000 por mês para me viver. Então, passou a ser um dinheiro que sobrava. Isso para mim era uma experiência muito foda, assim, uma experiência que para mim foi muito, muito positiva. E isso tudo graças à programação, graças a trabalhar com a tecnologia, graças a todos os passos que eu tomei também. Então, inclusive, eu até falo muito sobre isso, né? Se talvez eu tivesse tomado a decisão de fazer outra coisa, se eu tivesse tomado a decisão de não ir para São José, sei lá, de não ir atrás, de não conhecer, talvez eu nem conheceria lá a faculdade, enfim, muitas coisas se alinharam para eu conseguir fazer isso, para eu conseguir realmente conhecer esse mercado e hoje estar aqui falando com vocês, né? Então, tem todos esses passos que aconteceram até eu chegar na fase dos R$ 8.000 por mês e depois disso também foi só crescendo, né? Eu fiz os 8.000, aí depois eu consegui um aumento, depois eu mudei e a minha carreira foi sempre sendo construída com base naquela mesma ideia que eu tinha lá no início, no estágio, que era sobre usar poucas tecnologias ou uma única tecnologia, se for o caso, e ficar muito bom nessas tecnologias. Isso me fez ter resultados muito mais precisos e muito mais rápidos também. Até que eu fiquei um ano e pouco lá nessa outra empresa, remoto. Então, desde antes da pandemia, eu já atuava remotamente. Até que em dado momento, eu descobri, um amigo meu me contou assim, que trabalhava comigo, sobre trabalhar para empresas estrangeiras, empresas dos Estados Unidos. E nessa época eu não sabia inglês. Eu sabia muito pouco de inglês, na verdade. Eu sabia só o inglês assim que você usa no dia a dia para programação, que às vezes você sabe uma palavrinha ou outra, mas assim, super básico. Então eu comecei através esse amigo meu me falou que tinha essas vagas, ele foi trabalhar numa vaga lá para o exterior, e essas vagas elas pagavam em dólar. Então, nessa época, eu decidi que eu ia tentar começar a me preparar para essas vagas que pagavam em dólar, porque meu salário ia acelerar muito, meu salário ia crescer, eu ia conseguir ter um salário muito maior até do que eu tinha no Brasil, justamente para conseguir receber em dólar e multiplicar por 5 aí o salário que eu teria, né? Então, o salário lá fora de US$ 4.000 valia mais de R$ 20.000 dentro do Brasil. Então, eu comecei a estudar inglês para me preparar para essas vagas estrangeiras. Bom, então eu comecei a estudar inglês para tentar chegar nessas vagas estrangeiras aí do exterior. Estudei cerca de um ano, assim. Eu fui fazer o primeiro processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo para uma empresa que um amigo meu trabalhava. E entrei no processo morrendo de medo. O primeiro processo seletivo que eu fiz, a primeira vez que eu fui falar inglês com uma pessoa que não sabia falar português,
foi justamente no processo seletivo. Então, para mim foi assustador, assim. Eu entrei no processo morrendo de medo. Eu lembro que eu escrevi um resumo do que eu queria falar pra pessoa sobre minha vida, que eu sabia que a pessoa ia perguntar sobre minha vida, né? E aí eu escrevi um texto gigante, assim, no bloco de notas do computador. Aí a primeira pergunta que a pessoa fez foi, fala um pouco sobre você. Eu pensei, pô, brilhei, né? Escrevi tudo aqui, agora só vou ler isso aqui, vai parecer que o inglês é perfeito e show de bola. Eu lembro que a entrevista era de 1 hora, essa entrevista especificamente. E aí eu fui lá, fui meio que lendo, tentando disfarçar que eu tava lendo, e acabou que meu texto inteiro, gigantesco, deu 5 minutos de conversa. E era 1 hora de conversa. Aí o cara falava algumas coisas que ele não entendia, eu falava umas coisas que ele não entendia, que eu falava errado também. E assim, acabou que essa entrevista, eu acabei passando. O cara falou, então, eu lembro que ele usou exatamente essa palavra. Ele falou que o meu inglês era meio marginal. O que seria marginal pra ele? Que às vezes tá bom e às vezes tá ruim. Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra de nível de inglês marginal. Mas enfim, ele faz, mas ele me passou para a próxima fase, mas assim, eu não cheguei a passar nesse processo, não. Acabei que não passei no processo lá para frente. O processo tinha várias etapas, numa das etapas eu fui eliminado. E continuei aprimorando meu inglês, e acabou que eu fui fazer um outro processo, que era uma empresa de um outro amigo meu também, que atuava lá, e essa empresa tinha, acho que era 15 minutos a primeira reunião. Eu conversei, acho que 2 minutos com a pessoa falou, seu inglês está horrível, você não tem a menor chance de conseguir entrar nessa vaga, tenta de novo daqui a alguns meses, e eu fui eliminado com 3 minutos de entrevista. E eu pensei, pô, legal, né? Na outra eu fiquei 1 hora, o cara deixou passar, e nesses 3 minutos a pessoa me eliminou. E essa pessoa nem era pessoa de fora, quer dizer, não era do Brasil, mas não era, por exemplo, nativo americano. E um americano falava que o inglês estava ok, enfim, né? Mas assim, tem empresas e empresas, né, pessoal? Então eu continuei, até que a outra empresa que fui fazer, eu não lembro se tinha uma outra no meio do caminho, mas eu sei que acabou que uma dessas, tentando assim desse jeito, uma dessas eu acabei passando tanto no teste do inglês quanto no teste técnico também. E a maioria das pessoas, a maioria das empresas de fora, elas focam muito mais no que você sabe tecnicamente do que na parte de fato do seu inglês. O seu inglês precisa pelo menos que você consiga comunicar com a pessoa, por exemplo. Mas o importante para eles é a parte técnica, né? E, enfim, consegui passar, e aí eu comecei a trabalhar para uma empresa lá dos Estados Unidos, ficava no Vale do Silício, e aí meu salário realmente cresceu muito, assim, eu comecei a receber mais de 20 mil por mês, e aí mudou drasticamente também a minha condição de vida, né? Nesse momento também eu me casei com a minha esposa, a gente se casou faz aí cerca de uns 2 anos, deu 2 anos há pouco tempo atrás, né? A gente comemorou 2 anos, e enfim, depois disso eu fiquei nessa empresa dos Estados Unidos por alguns meses, mas eu já tinha um plano na minha cabeça. Eu queria que outras pessoas não precisassem passar pelo que eu passei para entrar no mercado. Eu queria que outras pessoas soubessem tudo isso que eu consegui descobrir meio que um pouco de sorte, meio que um pouco de tentativa e erro, e que eu demorei muitos anos para conseguir descobrir. E eu percebia que, inclusive, enquanto tudo isso estava acontecendo comigo, enquanto eu estava conseguindo crescer na minha carreira, ganhar super bem, eu tinha vários colegas, não eram amigos, não eram pessoas próximas, vários colegas da faculdade que não tinham essa mesma experiência. Tinha várias pessoas que eu julgava ser muito boas e que não conseguiam crescer na carreira. E eu não sei, eu não cheguei a ter tanto contato com as pessoas assim, mas eu tenho grande convicção de que as pessoas não conseguem crescer na carreira justamente por não conseguir ter esse direcionamento, ter esse foco no que fazer, no que estudar, até onde ir, para você conseguir de fato crescer. Existe uma estratégia para você crescer na sua vida, crescer na sua condição financeira, crescer no seu salário, crescer na carreira na programação de uma forma mais rápida, que é a forma que eu consegui descobrir, meio que, de certa forma, até não sei se foi ao acaso, mas enfim, eu consegui chegar nessa situação, e eu gostaria de que nessa época da minha vida, assim, eu recebendo ali mais de 20 por mês, e assim, eu acabava que eu me sentia muito inquieto com isso tudo. Eu queria fazer alguma coisa para as pessoas realmente conseguirem ter, pelo menos, parte ou talvez mais do que eu tinha, ter um sucesso também, sucesso dentro dessa carreira. Eu costumo dizer que não é um sucesso assim, que eu tenho, então vocês não podem ter. Um sucesso que assim, eu tenho e muitas outras pessoas podem ter, muitas outras pessoas podem mudar a vida delas por conta disso. A minha vida foi transformada por conta disso. A vida da minha família, que hoje eu com minha esposa foi transformada grande parte por conta disso também. A gente teve uma qualidade de vida muito grande, assim, um salto muito grande na nossa qualidade de vida, justamente por esse tipo de conhecimento, por essas coisas que a gente vai descobrindo, e que não era assim,
não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, não é porque eu sou mais inteligente que outra pessoa que conseguir isso, é justamente porque eu soube me preparar melhor, simplesmente por isso. E por conta dessa inquietude toda, que eu já tinha, inclusive, esse plano de criar o Seja Dev, desde antes até de eu entrar nessa empresa dos Estados Unidos. Inclusive, quando eu entrei nessa empresa, eu tentei criar uma versão mais enxuta que a gente tem hoje no Seja Dev. Eu criei um curso mais simples, inclusive, para tentar ajudar as pessoas mesmo, e tentando fazer isso com paralelo com o meu trabalho, mas eu fui percebendo que, assim, eu conseguia ter resultados. Eu tive alunos meus que tiveram resultados com essa versão anterior do Seja Dev aí, que é uma versão muito mais simples, muito pior até, posso dizer assim. As pessoas tiveram resultado com isso, mas eu percebia que tinham poucas pessoas ainda que tinham resultados com isso. E eu sentia que eu precisava fazer mais para, de fato, dar mais resultado e entregar o que eu realmente queria entregar para todo mundo. Então, foi a partir disso que eu falei, até conversando com minha esposa, a gente decidiu juntos isso. Falei, olha, quando eu juntar uma certa quantidade de dinheiro, eu vou sair do meu emprego, pedir demissão e vou tentar fazer isso, já deve dar certo, fazer realmente conseguir conciliar conseguir juntar as pessoas que querem esse conhecimento com as pessoas com o conhecimento de fato, né? Entregar esse conhecimento o máximo que eu conseguir para as pessoas com 100% do meu tempo, não mais com um trabalho paralelo, mas sim um trabalho de tempo integral, para eu conseguir botar muita qualidade, o máximo que eu conseguir, e de fato criar uma empresa que faça com que as pessoas que estão dentro dessa empresa tenham resultados. Então, essa foi uma premissa inicial para criar o Seja Dev, e a gente foi juntando lá nosso pé de meia. É claro que esse tipo de decisão impacta também eu e a minha esposa, então é uma decisão tomada em conjunto, e acabou que meados de setembro, antes disso aconteceu isso, né? Em setembro aconteceu que eu tive um contato da Globo que me pediu para conversar, para fazer uma matéria comigo sobre esse tipo de empresa, esse tipo de vaga, que é um trabalho no exterior. E eu aceitei, topei fazer a entrevista lá. Inclusive, essa entrevista está na Globo.com. Inclusive, vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser passar lá e dar uma olhada. Mas, assim, uma entrevista que eu fiz com Mais Você lá no programa Mais Você. E foi muito legal, assim, porque quando essa entrevista foi pro ar, muita gente veio conversar comigo, falou que, inclusive, eu tenho alunos meus aqui dentro do Seja Dev que me falaram que assistiram essa entrevista, não me conheciam ainda na época, e meses depois entraram no Seja Dev, viraram meus alunos, conseguiram entrar no mercado e falaram, poxa, aquela entrevista me deu um clique na minha cabeça, porque eu percebi que era possível, que era uma área super interessante, eu me interessei cada vez mais pela área, até que acabou que eu te encontrei pela internet afora, se tornaram meus alunos e tiveram resultado. Então, às vezes são poucas coisas que a gente faz na nossa vida, né? É uma coisinha que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, que acaba dando um resultado tremendo, né? Eu acho que é efeito borboleta que chama, né? Que você faz, às vezes, uma pequena ação e gera um resultado gigante lá na frente, não só na minha vida, como na vida de várias outras pessoas. Eu lembro que, então, em outubro de 2021, se eu não me engano, Foi isso? Isso. Então, em outubro de 2021, eu saí lá do meu emprego nos Estados Unidos, abri mão do meu salário e com uma dor no coração. Inclusive, eu lembro que, assim, a minha mãe, por exemplo, obviamente, ela me apoiou nisso, mas ela falou, caraca, lá vai meu filho de novo fazendo uma loucura, né? Primeiro saiu do ensino médio, depois saiu da faculdade, agora eu tava finalmente recebendo bem, tranquilo, vai lá e sai do emprego que tá recebendo bem também. Mas, assim, de certa forma, acho que é uma inquietude mesmo de fazer uma parada que seja diferente, que seja uma parada que vai realmente impactar a vida das pessoas. Eu tenho essa necessidade, assim, de sentir que eu estou impactando de alguma forma positivamente na vida das pessoas. E a minha ideia que você já deve, então, foi essa, de fazer o máximo de impacto possível, o máximo de barulho possível para a gente conseguir, de fato, fazer com que as pessoas consigam ter uma carreira, a carreira que elas sempre sonharam, a carreira que realmente que eu tive, que eu nem imaginava. Quando eu estava na faculdade, se alguém me contasse assim, que daqui a alguns anos eu ia receber 20 mil reais por mês, eu falava, caraca, essa pessoa tá doida, assim, não é possível que isso é possível, né? Até que chegou comigo, aconteceu com várias pessoas que eu conheço, e agora também eu tenho vários alunos que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai acontecer com eles também. Eles estão nesse mesmo caminho, e eu me sinto muito feliz de ter tomado essa decisão e ter conseguido impactar tanto a vida dessas pessoas, a vida de tanta gente, talvez até a vida de você que está me assistindo aí. E, bom, eu lembro que em outubro de 2021, eu até conversando com a minha esposa, a gente conversou assim, beleza, a gente está começando aqui em outubro de 2021, a gente tem até, pelo menos eu, né, particularmente, minha esposa ajuda também com muitas coisas, tenho até outubro de 2022 para fazer isso aqui dar certo. Se em outubro de 2022 não estiver dando certo, provavelmente a gente vai ter que fechar a empresa e eu vou voltar a trabalhar para uma empresa de fora, voltar a procurar atuar no mercado de uma forma mais tradicional também,
E felizmente hoje a gente já passou disso, eu estou aqui ainda conversando com vocês, isso significa que as coisas deram certo e que a gente está crescendo cada vez mais, e acredito que isso tudo mostra para vocês um pouco aí de como que foi minha trajetória desde o zero absoluto lá, desde quando eu estava começando lá com 12 anos de idade até hoje, como que eu fui até chegar aqui atualmente no YouTube, no Seja Dev, e construindo esse tipo de conteúdo para vocês. Também é importante a gente lembrar que assim, você passou por várias coisas, várias situações durante a vida que fizeram você chegar, né, onde você tá, e demorou muitos anos para isso acontecer, mas ao mesmo tempo você foi percebendo quais eram os pulos do gato ali para poder chegar, que teria uma resposta, um resultado de uma forma mais rápida. Exato. Muita gente acha que é da noite pro dia, né? E pra mim não foi da noite pro dia. Pra mim eu levei ali, eu acho que foi desde o momento que eu entrei na faculdade até o momento que eu fui trabalhar no mercado, foram cerca de 4 a 5 anos que eu demorei. E não significa que precisa demorar isso tudo também, mas não é da noite pro dia. Eu tenho alunos meus que saíram do zero e conseguiram um emprego com acho que 8 meses, 9 meses, e já é bem menos do que meus 5 anos. Tem outros alunos que conseguiram com menos tempo, outros com mais tempo. A questão é você começar e você seguir nessa trajetória, você acreditar e focar naquilo. Toda vez que você muda de trajetória, toda vez que você muda de ideia, que você vai estudar uma coisa diferente, que você vai mexer com alguma coisa diferente, você vai voltar uns passos para trás. Eu acho que um dos meus maiores triunfos, vamos dizer assim, foi justamente o fato de eu ter focado em uma coisa específica e me agarrado naquilo e acreditado que aquilo era o caminho mesmo. E eu ter conseguido, porque isso foi uma das coisas que mais fizeram diferença para eu ter o resultado que eu tive. É isso aí, né? O que importa mais, a maioria das vezes, é realmente o foco naquilo que você quer fazer. Exatamente. E eu acho que é isso. Esqueci alguma coisa? Tá lembrando de alguma coisa que eu esqueci? Acho que é isso mesmo. Legal. Então, bom, acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas a ideia era essa mesmo, eu contar pra vocês cada detalhe. Eu acho que eu esqueci vários detalhes aqui também, provavelmente, quando eu estiver assistindo o vídeo eu vou lembrar. E isso não é um vídeo pra ficar aqui pra sempre também, pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos eu grave outro vídeo desse, mas eu sentia que eu precisava de gravar um vídeo dessa forma, pra vocês conhecerem o outro lado também, não só o lado que eu costumo contar, que às vezes demora 10, 15, 20 minutos contando, mas um lado que eu talvez nunca tenha contado e que, de certa forma, possa ajudar vocês a entender que as coisas não são da noite pro dia, mas assim, que o mais importante eu quero deixar pra vocês, que eu sempre deixo pra vocês no Seja Dev, é que é possível. Que se você acreditar, se você correr atrás, se você ir realmente focar no que você quer, você é capaz de conseguir, desde que você tenha foco, direcionamento e disciplina para fazer isso tudo acontecer, e o resultado lá na frente, a visão que você vai ter e o que você vai conseguir construir lá na frente vai ser muito maior provavelmente do que você imagina. E, bom, já estou aí há 4, 5 anos trabalhando de forma remota, home office, de casa, com flexibilidade de horário, e realmente, para mim, hoje em dia, olhando para trás, assim, eu vejo como é diferente, como é melhor do que eu imaginava. Eu acredito que, ainda mais depois da pandemia, acabou que essa situação do home office, do modelo de trabalhar de casa, ficou mais forte do que era antes, e a questão da qualidade de vida, de você realmente ter essa preocupação com a qualidade de vida, acabou se tornando também uma coisa muito mais forte do que era antes. E eu sempre costumo dizer também, eu acho que quero deixar essa palavra final para vocês, que sempre, toda vez que você for começar uma carreira nova, que você estiver começando alguma coisa nova, você vai ouvir um monte de gente falar que não vai dar certo, você vai ouvir um monte de gente falar que não tem mais vaga, que não tem vaga para você, que não tem espaço para você. Eu ouvi isso na época que eu estava começando minha carreira, que não tinha vaga para programador júnior, eu consegui 4 vagas para programador iniciante. Eu ouvi isso também quando eu estava começando no Dev. Pô, tem muita escola de programação já, por que você vai criar a sua? E o fato é que eu queria criar uma coisa diferente, eu queria criar uma parada que desse mais resultado. E, bom, a gente está aqui também criando isso, então muita gente vai te desanimar, vai dizer que não vai dar certo, mas assim, o que vai fazer realmente as coisas acontecerem para você é o que você vai tomar de decisão, o que você vai tomar de ação e o que você vai ter que aguentar para chegar lá. O fato é que não vai ser fácil, não é um caminho fácil, nenhum caminho de glórias, vamos dizer assim, num caminho de glórias vai ser fácil, mas é possível e você é bem capaz de chegar lá. É só correr atrás realmente do que você acredita.
Então é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu esse vídeo até aqui. Eu sei que foi um vídeo muito longo, então ó, quero ver seus comentários agora sobre o que você achou do vídeo. Comenta aqui embaixo se parece com a sua história, se você se sentiu inspirado, inspirada por essa história. Aproveita também para deixar o seu like aqui nesse vídeo, para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e para me acompanhar em todas as redes sociais. Eu tô no YouTube, no Instagram, no Facebook, é só pesquisar por Seja Dev, que a gente vai estar lá trazendo um monte de conteúdos para vocês. E é isso, te vejo nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Chegar lá no que você... Que merda.